Vamos aqui ler mais uma parte do livro História Antiga de Norberto Luiz Guarinello. Desta parte, nós vamos ler a parte de navegações. O século XII a.C. marca realmente um ponto de virada na história do Mediterrâneo, embora não haja consenso sobre suas causas, temos algumas certezas. As grandes organizações que controlavam a sociedade, a economia e as redes de troca sofreram um forte abalo. Em quase todo o entorno do Mediterrâneo Oriental, a vida se tornou mais local. Há poucos objetos importados nos sítios arqueológicos que podemos datar deste período. Já a noção de uma idade das trevas não é mais aceita. Ela depende mais da nossa falta de documentação que da ausência de mudanças fundamentais entre os séculos XII e 8 a.C. O fim dos palácios micênicos representou, entre outras coisas, o desaparecimento do linear B, o seu sistema de escrita. Há uma ruptura, igualmente, na documentação material. Os sítios arqueológicos são menores, o uso de objetos é mais restrito, mas essa dificuldade documental se aplica mais à península da Grécia Central que ao Mediterrâneo como um todo. Além disso, a história do Mediterrâneo não repartiu do zero absoluto. Muito pelo contrário, as habilidades técnicas e artesanais, os conhecimentos sobre a produção agrícola, a arte da guerra, o conhecimento da escrita, permaneceram, por exemplo, no Egito, no Levante e nas terras mesopotâmicas. Eu ainda não sei o que ele chama aqui de Levante. Será que são os fenícios? Mesmo os persas, mesmo nas regiões da antiga Micenas, na Grécia continental, preservou-se uma memória oral dos tempos palacianos, que depois se incorporaria aos dois grandes poemas que tratam da Guerra de Troia, a Ilíada e a Odisseia. Não é possível saber se essa guerra foi real ou não. A Guerra de Troia. Os poemas são relatos épicos que combinam realidades de diferentes épocas com mitos antigos. Mas o sítio da antiga Troia foi efetivamente descoberto na Turquia. Muitas cidades se ergueram nesse mesmo lugar, mas uma delas, a chamada Troia 7, foi realmente destruída por um incêndio por volta de 1200 anos antes de Cristo. Reconexões. Na verdade, a partir do século X é possível perceber sinais de grande vitalidade que terá consequências, desta vez, sobre todo o espaço do Mediterrâneo. Uma novidade tecnológica fundamental foi o aprimoramento e a difusão da produção de ferro. Até então, os objetos utilitários eram feitos em madeira, pedra ou um metal muito custoso, o bronze. O bronze, por sua vez, era uma liga de dois metais, o cobre, relativamente abundante, e o estanho, que é muito raro. Sua produção exigia organizações sociais complexas. O processo de fabricação de instrumentos de ferro é muito mais difícil que de outros metais. Exige altas temperaturas nos fornos e longo processo de purificação. Ele não é moldado, mas batido, aquecido e resfriado em várias etapas. Só é mais eficaz quando se incorpora ao metal uma pequena quantidade de carbono, é então que adquire a dureza e a maleabilidade do aço. Esse é o ferro mediterrâneo. É completamente diferente da tecnologia de produção que, séculos depois, se desenvolverá no Extremo Oriente, na região que definimos como nosso recorte espacial. A produção do ferro foi provavelmente descoberta pelos hititas e depois aperfeiçoada. Por exemplo, podemos considerá-lo uma grande invenção. O ferro não só é mais abundante na natureza, mas também produz instrumentos de qualidade muito superior, para bater, para furar, para cortar, para todos os usos cotidianos, sem dúvida. A difusão de instrumentos de ferro nos séculos seguintes mudará a vida no Mediterrâneo. Sua primeira grande utilidade foi na produção de armas de guerra. As espadas de ferro podiam não apenas furar, mas também cortar. Aos poucos, seu uso se expandiu, destronando o bronze do instrumento cotidiano
e abrindo novas possibilidades técnicas. A técnica se aperfeiçoou e muitos objetos de ferro adquiriram propriedades do aço. No Império Romano, séculos depois, já era empregado em quase tudo, de pregos, martelos, tesouras, facas, a instrumentos cirúrgicos ou agrícolas cada vez mais precisos. O bronze passou a ser destinado cada vez mais para objetos de luxo e depois para a produção de moedas com valor intrínseco. O ferro era abundante, sua produção podia ser local, permitia a existência de artesãos independentes, permanentes ou itinerantes, e seu custo foi barateando ao longo do tempo, o que tornou o seu uso cada vez mais acessível. Podemos falar de uma verdadeira revolução do ferro. É por isso que é possível definir nosso recorte em termos bem gerais como a idade do ferro. Então, depois do fim da idade do bronze, nós temos a idade do ferro. Na primeira menção explícita a um novo tempo, marcada pelo uso do ferro, encontramos alegoricamente em um poeta grego, Hesíodo, que viveu entre os séculos 8 e 7 a.C. Hesíodo afirmava viver na quinta geração de homens, após aquelas de ouro, prata, bronze, a dos heróis. A sua era do ferro, uma época difícil e violenta. Mas a novidade do ferro aparece também em fontes não gregas, conforme nós já falamos acima, hititas, egípcias, fontes hititas, egípcias e assírias. O impacto de sua introdução pode ser observado em passagens do chamado Antigo Testamento, uma compilação de textos em hebraico e aramaico, escritos em várias épocas e reescrito por longos períodos. Referências ao poder das armas de ferro e sua novidade aparecem em trechos importantes dos textos bíblicos, como Deuteronômio 3:11, no qual se menciona um leite de ferro. Foi do Mediterrâneo Oriental, com efeito, que essa novidade se alastrou. As escavações arqueológicas mostram que o desenvolvimento de um artesanato de objetos de ferro se instaurou na costa da Síria e da Palestina após o século XI a.C., antes que em outros lugares. Essa área é central para entendermos o processo de integração dos séculos seguintes. Desta mesma região também se difundiram duas outras grandes inovações: o uso da escrita alfabética dos fenícios e os barcos de grande tonelagem para navegação em alto mar. Ambas têm relação direta com a retomada das comunicações por mar, dessa vez, contudo, atingindo distâncias cada vez maiores. A escrita alfabética, derivada dos hieróglifos egípcios, já era antiga na Cananéia. Sua versão fenícia foi adotada e adaptada para escrever a língua grega, e em seguida a etrusca, a latina, a ibérica e a celta. É preciso ressaltar a importância da escrita alfabética, que se tornou a escrita mediterrânica por excelência. Libertada do saber secreto dos palácios orientais, tornou-se um meio de comunicação à distância ao alcance de muitos. Foram os comerciantes, com toda a probabilidade, os primeiros a se valerem dela. Depois se difundiu pelas elites locais e pelas comunidades ao redor do Mediterrâneo, tornando-se um meio público de transmissão de mensagens e de fixação de sentidos como contratos e leis. Assim como o ferro, a difusão da escrita foi também uma revolução tecnológica, sem dúvida. A partir do século IX a.C., ou mesmo antes, os contatos no Mediterrâneo foram retomados, mas com nova amplitude.
O Mediterrâneo era um mar aberto, cheio de navegadores, comerciantes e piratas. As fronteiras no oeste ainda não estavam fechadas. Era possível estabelecer pontos de comércio, em grego, empória, ou mesmo colônias, em grego, apoikia, que unissem zonas marítimas distintas como a costa da Fenícia, Chipre, Creta, o sul da Anatólia, as ilhas do Egeu e as grandes ilhas do Ocidente, Córcega, Sardenha e Sicília. O período das navegações pode assim ser definido por suas fronteiras relativamente abertas, tanto nos contatos com povos estrangeiros como localmente. Com exceção das colônias, como veremos, a mobilidade pelo mar e as trocas de longa distância não implicaram a dominação das terras exploradas, mas um processo de simbiose, muitas vezes mediado por interesses mútuos e pela difusão de hábitos culturais, como o consumo de vinho e azeite e a valorização de bens de luxo. Mas essa valorização de bens de luxo já existia. Por outro lado, as expedições comerciais e as colônias indicam que as fronteiras internas de cada comunidade não estavam plenamente fechadas. Navegadores, soldados, comerciantes e piratas não eram categorias plenamente diferenciadas. Muitas de suas empreitadas parecem ter sido ações individuais, sem vínculos necessários com as futuras polis. Causalidades? Esse é o nome do próximo tópico. Uma diferença importante com o período anterior era que, agora, a interligação do Mediterrâneo se fazia como empresa privada. Os primeiros e mais bem-sucedidos navegadores eram provenientes da Fenícia, sobretudo da cidade de Tiro, que estabeleceram reinos, cidades e emporia de Chipre e Creta até o norte da África e mesmo mais longe na Península Ibérica. Uma segunda linha rearticulava a Ática, o futuro território de Atenas, a grande ilha da Eubéia, as ilhas do Egeu, a costa da Anatólia e a Grécia continental. A costa da Anatólia, por sua vez, foi povoada ou repovoada por populações que falavam grego. A costa da Turquia. As conexões nesta região se tornaram cada vez mais intensas. A documentação de que dispomos é arqueológica e escassa, mas é possível observar dois movimentos. Um deles é regional e diz respeito ao Mediterrâneo Oriental. O outro envolve o mar como um todo. A costa do Levante se tornou um ponto de encontro de diferentes povos. Assírios do norte da Mesopotâmia, hebreus, gregos da Península Balcânica, que provavelmente fundaram seu próprio empório na Síria, o sítio de Al-Mina. Egípcios, cuja influência artística se expandia, a ilha de Chipre, grande fonte de cobre colonizada por fenícios e gregos. Creta, por onde passavam todos os fluxos. Então, essa é a região do Levante. O Mediterrâneo Oriental retomou assim suas conexões, mas com novas bases. Estou procurando aqui essa região do Levante que ele fala. Precisamos nos deter um pouco sobre o Levante. No leste da costa ocorreu intensa movimentação de povos. Tribos aramaicas ocuparam a região semidesértica entre o litoral mediterrâneo e o rio Eufrates. No norte da Mesopotâmia surgiu uma nova potência, o Império Neo-Assírio, que nos séculos seguintes chegaria até o Egito.
No sudeste, na borda do deserto, ocorreu o assentamento das tribos israelitas. Com o tempo, para enfrentar a guerra com os filisteus, essas tribos se agregaram em um reino, cuja fundação a tradição do Antigo Testamento atribui a Saul, Davi e Salomão, os reis israelitas, com o qual a cidade fenícia de Tiro tinha relações especiais. No livro dos Reis, que é parte do Antigo Testamento, a relação entre Salomão e Irã, o rei de Tiro, ocupa uma posição especial. Embora não seja possível demonstrar a historicidade da narrativa, o relato da construção do Templo de Jerusalém remete a um contexto bastante verossímil para o período. De Tiro provinham artesãos, objetos de luxo, novos estilos. O reino de Salomão, segundo o relato bíblico, parece bem integrado às conexões de sua época. No Mar Egeu, as atividades dos fenícios parecem ter se fundido com a de povos que, posteriormente, seriam chamados de gregos. Um dos pontos de encontro foi a ilha de Chipre, mas 2 sítios arqueológicos na Síria mostram grande quantidade de cerâmica grega: Almina, que já mencionamos, e Ras el-Bassit, na atual Síria. A cerâmica é nosso principal documento nesses sítios. Os futuros gregos e fenícios parecem ter participado conjuntamente da reconexão do mar. No continente grego, o principal impulsionador inicial parece ter sido a ilha de Eubéia, mas a cerâmica egéia mostrava antes mesmo a formação de um espaço cultural comum, cujo centro era Atenas, e sua produção de cerâmica de estilo geométrico. Aos poucos, reformava-se a trama do mundo, para usar uma expressão de Fernand Braudel. A partir do século VIII a.C., essa trama se tornou mais complexa. A expansão fenícia parece ter buscado fontes de matérias-primas, como cobre, estanho, ouro, chumbo e ferro, pelos quais se trocavam itens de artesanato refinado, grandes vasos de bronze, objetos em marfim e, sobretudo, vinho. O Império Assírio, que então se expandia no norte da Mesopotâmia, produziu uma grande demanda por esses bens, primeiramente por meio de troca e depois da conquista assíria do Levante e do Líbano como tributo. Os navegadores gregos seguiram esse impulso e o movimento de trocas pelo mar colocou em contato uma grande variedade de comunidades locais. Um sítio arqueológico muito interessante foi descoberto na ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles, na Itália. Os arqueólogos encontraram um assentamento humano datado de cerca de 750 a.C., que resume em linhas gerais a movimentação humana no período. A ilha era um lugar destinado à produção de ferro. Seus vestígios arqueológicos mostram que era ocupada por povos de diferentes origens: fenícios, sírios, gregos da Eubéia e gregos da costa da Anatólia. Ischia não era uma área conquistada, mas um entreposto multicultural dependente do ferro extraído da ilha de Ebla, em plena Etrúria, ao norte. A partir do século VIII a.C., encontramos objetos de alto artesanato produzidos por fenícios, gregos e outras populações do Oriente em quase todo o Mediterrâneo Ocidental. É o período que os arqueólogos chamam de orientalizante. Influências orientais na arte, nas técnicas, na cultura e na religião se difundiram pelo Mediterrâneo. O mar era uma fronteira quase aberta. As conexões eram limitadas apenas pelo interesse dos povos à sua margem em penetrar nas novas redes. Os modos como afetaram as populações às margens do mar foram muito distintos. Dependeram das intenções e da força dos navegadores estrangeiros e das características das comunidades locais. A documentação que possuímos é material, proveniente de escavações arqueológicas. Na maior parte dos casos, além disso, é funerária. Conhecemos melhor a vida dos mortos do que os espaços dos vivos.
E essa é a primeira parte do capítulo sobre navegações, ainda tem muitas partes, certo? Tem a parte chamada de recepções que vem a seguir. Então eu vou fazer um outro vídeo. Um grande abraço a todos, estudem muito, até mais.